Meu nome é Renato. Nós vamos apresentar o trabalho final do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. Nós somos o grupo 6. Vamos apresentar sobre o problema de detecção de fraude de cartão de crédito e eu vou apresentar junto com o Ítalo. Bom, roteiro, eu vou falar um pouco vamos falar primeiro da descrição do problema, as características dos dados, passar pela análise exploratória que a gente fez, o pré-processamento dos dados antes de começar o treinamento, os modelos de baseline, a evolução desses modelos e as conclusões finais. Bom, o nosso problema, por que a detecção de fraudes em cartão de crédito é tão importante? Bom, principalmente pelo impacto financeiro dessas fraudes nas instituições financeiras e na confiança que os consumidores têm nessas instituições. Estima-se que o prejuízo global dessas fraudes alcançará 43 bilhões de dólares em 2026, e é um problema que atinge 7 a 10% da população americana todo ano. O objetivo, então, é criar um modelo eficiente, confiável e robusto para a detecção dessas fraudes de cartão de crédito. Nossa base de dados vem do Kaggle, ela compreende transações de 2 dias na Europa, no ano de 2013, e no total são 284 mil amostras de transações. Então, aqui é o início da nossa análise exploratória. A gente tem uma base de dados em que cada amostra tem 31 colunas, 21 dessas colunas foram anonimizadas por PCA. Temos a coluna time e a coluna amount, com o valor de cada transação, e a coluna principal, que é a coluna class, que é de 0, com valor 0 para transações legítimas e 1 para transações fraudulentas. O fato de muitas dessas colunas estarem anonimizadas é um complicador no trabalho, né, porque torna impossível a identificação do significado das colunas de V1 a V28. A gente também varreu os dados para ver se havia alguns valores nulos ou inválidos e não encontramos nenhum. Essa é uma base de dados extremamente desbalanceada. A gente tem 227.451 amostras legítimas, de transações legítimas, e apenas 394 de amostras de fraude 1, ou seja, 99,8% das transações das bases de dados são transações legítimas e apenas 0,2% são fraudes. A gente também montou uma matriz de correlação no começo da nossa análise dos dados e para achar a correlação entre cada uma das features e a classe-alvo, e a gente percebeu que 3 das features, V12, V14 e V17, 3 das features anonimizadas tinham maior correlação com a classe-alvo, e algumas outras também se destacaram, e a gente vai usar a informação dessa correlação na seleção de features no treinamento dos modelos. A gente também analisou a distribuição de cada uma das features, principalmente as features com maior correlação, a distribuição delas entre as classes target 0 e 1, né? E a gente percebeu que, em relação à classe, as amostras com classe, a classe de fraude, as amostras são bem mais esparsas, essas features têm uma distribuição bem mais esparsa. Em relação à classe legítima, né, essas features são mais concentradas. Mas a gente observa aí que há um espaço de overlapping entre ambas elas, e essa é a parte que vai adicionar mais complexidade e dificuldade na classificação para os modelos. Então, em relação ao pré-processamento, a gente normalizou todas as amostras com o Standard Scaler, ou seja, uma normalização enorme usando a média e o desvio padrão. Para atacar o desbalanceamento, a gente usou, primeiramente, algumas técnicas de oversampling, ou seja, igualando a quantidade das amostras minoritárias com a majoritária, o undersampling com um fator de multiplicador de 2, ou seja, a gente diminuiu a quantidade das amostras de majoritárias legítimas até 2 vezes a quantidade
das amostras de fraude. E a gente usou também um Smolt com 1% de geração de amostras sintéticas. E, obviamente, a gente também aplicou a seleção de features, levando em conta a matriz e a correlação que a gente observou. Em relação a métricas que a gente utilizou para analisar, a gente utilizou principalmente a acurácia balanceada, que é uma métrica menos suscetível à diferença de acurácia dos modelos em relação à acurácia de fraudes, e acurácia em classificação de fraudes e classificação de amostras legítimas. E só que a acurácia balanceada sozinha, às vezes, foi insuficiente para a gente escolher os modelos, então a gente também recorreu à curva ROC, que é uma métrica de confiança dos métodos e das classificações. Então, esse foi o método que a gente usou durante o trabalho todo. A gente dividiu as amostras de treino original entre 30% de treino e 70% de validação. Avaliamos a acurácia na validação e ranqueamos o melhor, e apenas esse melhor modelo a gente aplicou na base de teste. Bom, e falando então um pouco dos modelos baseline, né, o nosso ponto de partida, nós testamos 3 modelos, a regressão logística, o KNN e o Random Forest. Aplicamos nos dados de validação, o que teve a melhor performance foi a regressão logística, com 94,6% de acurácia balanceada. Esse modelo melhor, nós aplicamos os dados de teste, obtendo 94,4% de acurácia balanceada nos dados de teste. Então, esse é o nosso ponto de partida. Aqui, só a título de ilustração, comparando a regressão logística e a floresta aleatória, nós temos um comportamento característico de cada modelo. A regressão logística ela é melhor para detectar a fraude, tendo somente 8,2% de falso negativo, ou seja, fraudes que não foram detectadas, enquanto a floresta aleatória ela é melhor para detectar transações legítimas. Ela detecta 100% das transações legítimas, mas ela peca na detecção de falsos negativos, né? Com 17,2% de fraudes não detectadas. Então, por isso que a regressão logística tem uma acurácia balanceada maior que a floresta aleatória. Então, a nossa tentativa aqui de otimização, começando com modelos de KNN, a floresta aleatória e o SVM, nós testamos vários arranjos, várias técnicas de amostragem, e o que se saiu melhor de todos aqui foi a floresta aleatória, com seleção de 6 features, obtendo 95,4% de acurácia balanceada na validação. Então, aqui um destaque para os verdadeiros positivos, né, que foram mais destacados na floresta aleatória, com outros tipos de arranjo, mas a acurácia balanceada foi maior para esse modelo em destaque. Nossa outra tentativa foi a otimização da regressão logística, já que ela foi o nosso melhor modelo de baseline. Então aqui foram várias tentativas com ajuste de threshold, threshold de ponderação por pesos, a adição do smolt, a seleção de features. E a regressão logística também com undersample como técnica de amostragem. Aqui tivemos 4 modelos com acurácia balanceada muito próximas, 95,5 até 95,8, então nós utilizamos a curva ROC como critério de desempate, sendo o nosso melhor modelo o modelo de regressão logística somente com ajuste de threshold. Esse ajuste de threshold foi feito de maneira manual, né? O padrão é 0,5, então a probabilidade igual ou maior a 0,5 é classificada como fraude, abaixo disso é classificada como transação legítima. Então, alterando esse limiar, nós podemos otimizar o modelo, né? Otimizar a classificação. A ponderação por pesos teve esses dois tipos, de 1 para 5 e 1 para 50, da classe minoritária. E a seleção de features foi feita com o Select Best, com K igual a 6 e K igual a 3, com 3 features. Nossa outra tentativa foi a utilização de ensembles, dois tipos de ensembles, o stacking e o vault. O funcionamento do stacking, basicamente, ele conta com os modelos base. Esses modelos bases geram previsões que são usadas como input do modelo meta, que gera a previsão final. O Vaulting tem um funcionamento um pouco diferente, ele não conta com modelos meta, somente com modelos bases,
Esses modelos geram uma votação, que pode ser majoritária ou a média das probabilidades. A majoritária é uma votação simples, a mais votada é a classe prevista, né? E a média das probabilidades, ela faz uma média de todas as probabilidades dos modelos. Se der igual ou maior a 0,5 é classificado como fraude, se der menor é classificado como legítimo. Então aqui são os 4 modelos que nós utilizamos de Ensemble. O Stack 1 ele conta como modelo base o Random Forest, a regressão logística, e como meta-learner a regressão logística, e aqui com seleção de 7 features. O Stacking 2 ele já contou com a adição do XGBoost nos modelos base, e o meta-learner também foi o XGBoost com uma seleção de 8 features. O Ensemble com Voting ele contou com os nossos modelos de baseline, o Random Forest, a regressão logística e o KNN. A votação foi feita da maneira soft, né, a média das probabilidades, e a seleção foi com 5 features. O voting com ajuste de threshold, a gente fez esse ajuste manual só para o modelo de regressão logística do Volt. Então aqui os dois melhores modelos foram o Stack 1 e o Voting com threshold, com 94,1% para o Stack 1 e o Volt com threshold de 94% de acurácia balanceada na validação. Então eles foram abaixo, tiveram performance abaixo do nosso modelo de baseline. Então, depois de todas essas otimizações, o nosso melhor modelo foi a regressão logística com ajuste de threshold, com 95,4% de acurácia nos dados de teste, 1% acima do nosso modelo baseline, que já tinha uma acurácia balanceada bastante interessante. Então, como conclusão do nosso trabalho, a regressão logística depois das otimizações teve um aumento de 1%, né, não muito relevante depois das otimizações, já que o nosso baseline já tinha uma acurácia balanceada alta. O Random Forest já teve um aumento de 7% de acurácia balanceada com as otimizações. E nós concluímos que a regressão logística ela se mostrou melhor para detectar os falsos negativos, ou seja, as fraudes. E o Random Forest ele já é melhor na detecção das transações legítimas. E o nosso melhor modelo, repetindo, foi a regressão logística com ajuste de threshold. Muito obrigado a todos e até mais.